Movimentos, inclusive, tanto da economia, do mercado financeiro. Chegou a hora da gente receber ela, Ariane Benedito, economista. Ariane Benedito, sempre às terças-feiras aqui com a gente. Bem-vinda, Ariane. Sempre um prazer falar contigo. Bom dia, Paula. Bom dia a todos. O prazer é sempre meu. Obrigada. Obrigada, Ariane. Aproveitando, né, até mesmo esse assunto do PIB, a gente vê esse crescimento do PIB no segundo trimestre muito impulsionado pelo setor de serviços, indústria, apesar da retração ali na agropecuária. Queria entender um pouco da sua leitura, como que você avalia, de fato, a sustentabilidade desse crescimento, até mesmo ali quando a gente considera, né, esse recuo do setor agropecuário, que é um setor muito importante, tem sido historicamente um dos pilares ali da economia brasileira. O PIB foi a grande notícia positiva da nossa agenda econômica de hoje, o que deve provavelmente movimentar os mercados, apesar do desafio dos acontecimentos do cenário internacional por conta de commodities. E o PIB veio em linha com o que a gente esperava, muito forte em serviços, muito forte no setor da indústria, movido ali por conta de consumo das famílias e seguiu ali, né, para contribuir com esse movimento positivo e crescente de serviços principalmente. Acho importante destacar as revisões feitas também em relação aos trimestres anteriores. A gente teve uma revisão do primeiro TRI de 2024, do último também, do quarto TRI de 23, né? Tudo indo acima do que a gente esperava também e do que já havia publicado. Então, o quarto TRI sai de uma leitura negativa para um número positivo e o primeiro TRI fica com 1% de crescimento, né? O cálculo já feito agora de manhã aqui pelos nossos analistas, né, em relação ao carrego estatístico, Paulo, um exercício que a gente gosta de fazer para tentar prever, né, como será o fechamento de 2024 para a atividade brasileira. Então, se a gente considerar que a gente não vai ter mais crescimento para as próximas leituras, ainda assim o acumulado seria 2,6% de crescimento para a atividade brasileira, o que, dado aos desafios de 2024, é um crescimento interessante. Obviamente, né, para um país emergente e por ser Brasil, a gente deveria crescer muito mais, mas as condições desafiadoras, não só no Brasil, mas no mundo, também traz uma consolidação de um crescimento positivo para a gente, sendo na casa dos 2,5, 2,6. Então, o qualitativo do PIB muito bom, apesar, como você falou, da questão do agro. O agro mapeou os acontecimentos do Rio Grande do Sul. A gente também fez um outro exercício que é excluindo, se não houvesse, né, o evento do Rio Grande do Sul, na verdade, assumindo a nossa projeção desde o início do ano, a gente ainda assim permaneceria com 2,3, ou seja, mesmo com o evento e a queda do agro, agora, né, os cálculos mostram que a gente vai ter um PIB muito maior do que foi projetado no início do ano, sem saber do ocorrido que prejudicou a leitura do segundo TRI de 24. Então, sim, é positivo, é qualitativo, e agora a gente espera duas frentes, né? Obviamente, o arrefecimento dessas medições. O país tem um potencial, ou seja, né, um limite para crescimento, e a gente vê esse ato do produto apertado e um efeito, só que na contrapartida, né, um efeito rebote dessa perda do agro também, que se a gente tiver condições climáticas que ajudam, a gente pode ver uma melhora e até uma diminuição do recuo. No entanto, devido às queimadas, a questão das chuvas, talvez, né, na terceira leitura, né, no terceiro trimestre, a gente também teria essa dificuldade. No entanto, vai ter um balanceamento por conta de serviços que eu acho que deve continuar nessa enteada de alta, e indústria ainda fica um pouco a dúvida, porque tende a arrefecer no segundo semestre do ano, uma questão sazonal da leitura do PIB que a gente tem que considerar. Então, indústria não é muito animador, serviços eu acho que persiste essa alta, e o agro ainda deve sofrer no terceiro TRI, mas retomar ali para a última leitura de 2024, com um fechamento de 2,6, totalizando ali o PIB de 2024. Olhando para a questão mais ali da formação bruta de capital fixo, né? Olhando ali para esse resultado, teve um desempenho bem expressivo, né? Sendo visto, inclusive, como um indicativo aí bastante importante, até mesmo de crescimento futuro. Como que você enxerga essa correlação, né? Quando a gente olha para esse indicador, a expectativa até mesmo ali de manutenção ou aumento do crescimento econômico para os próximos trimestres?
Foi um grupo também que corroborou. Depois do consumo das famílias, a gente teve a formação de capital bruto sendo a sequência, né, ali de alta e de impulsionamento do PIB. Eu acho que isso já vem também corroborando, né, trazendo, na verdade, de leituras passadas, esse grupo já vem ajudando nessa formação de um PIB positivo, fortalecendo, e ocorreu a continuidade. A gente teve uma qualificação melhor do capital, né, do que compõe ali a medição desse indicador, e o PIB só consolidou, né? A gente também teve a questão da melhoria da poupança, se a gente olhar, né, a formação que diminuiu, isso troca. A gente teve a questão da exportação e importação, importamos bastante, mas ainda assim o nível de exportação ficou em níveis satisfatórios para essa medição, e com isso o indicador consolidou, né, sendo o segundo, né, vetor de impacto ali crescente do PIB. Acho que também deve permanecer, viu, Paulo? Acho que a gente deve ver no terceiro TRI ainda a continuidade dessa medição, sendo um dos vetores de fortalecimento para a medição do PIB, juntamente com o consumo das famílias. Os dois principais vetores de impacto positivo devem continuar, sem dúvida. Ariane, olhando, né, de fato, nesse ponto importante, até estava abordando agora há pouco com a Andréa Ângelo, que é estrategista de inflação, mas queria também ouvir a sua opinião. A gente vê que o crescimento ele foi impulsionado pelo aumento ali do consumo das famílias, pela expansão ali tanto desses setores no qual a gente está falando, serviços, indústrias, mas você acredita que este cenário, de alguma forma, pode trazer até mesmo ali uma pressão para a inflação nos próximos meses, especialmente até nesse ambiente, né, no qual a gente está vendo ainda de alta demanda? Com certeza, com certeza. E a própria expectativa desse crescimento, que nas leituras das pesquisas mensais, os indicadores antecedentes já estavam dando sinais, né? O PIB só consolidou essa expectativa, que também já foi repassada para dentro da inflação. A inflação, acho que agora a gente estuda o impacto mais cambial, né? O quanto que esse prolongamento de uma depreciação do real pode vir a impactar diretamente, e também o quanto isso vai custar para a gente do PIB por conta do custo de produção, que isso pode inviabilizar um pouco os números satisfatórios, né, positivos para as próximas medições. E a inflação também deve sentir isso, né? Acho que mais o impacto cambial para a inflação do que propriamente para a medição de atividade, porque a gente espera ela um pouco menor, né, ou até mesmo seguindo o seu ciclo sazonal de segundo semestre, que é bem menor a medição de atividade. E essa questão do câmbio vai prejudicar a questão da importação de materiais para a continuidade de produção, que desestimula um pouco as empresas a ser um pouco mais afinco, né, na produção inicial ali que contabiliza no PIB. No entanto, como você falou, o consumo das famílias ainda aquecido, que também gera no empresário a expectativa de produzir mais, né? E que não está impedindo a inflação, mesmo nos patamares que está impedindo desse grupo continuar aquecendo a economia. Mas vem muito, o consumo das famílias está vindo ainda por conta da renda média, né? Do crescimento da renda média, de mercado de trabalho aquecido, então deve prevalecer. E por isso, sim, a questão da cautela que o Banco Central tanto trata nesse momento, né? Mas já havia sido trabalhado, né, e revisado a expectativa de inflação, as projeções de inflação para uma atividade mais alta, né? Para ancorar uma atividade mais alta para 2024, o ano como um todo, e principalmente concentrado no primeiro semestre de 24, né? E foi o que a gente viu. Ou seja, ainda assim, o movimento é um fator que deixa a gente animado, que mesmo com esse crescimento no primeiro semestre, a gente ainda teve a tendência inflacionária sendo de queda, ou seja, arrefecendo na medição. No entanto, com uma dificuldade maior, o que a gente chama de arrefecimento gradual, exatamente por conta de crescimento e por conta de aquecimento de mercado de trabalho, que está impulsionando os serviços, né? Então, deve sim trazer um alerta, né? Vai ficar como alerta, Paula, para avaliação de inflação, mas não vai mudar o ciclo, acredito eu, que é dessa desaceleração gradual, né? O Banco Central deve bater, inclusive, em cima disso e trazer também nessa decisão, né, a leitura e os riscos que a gente pode ter de contaminação para a inflação. Geralmente, quando a gente tem uma leitura de PIB muito próxima de uma decisão, o Banco Central tende a trazer um pouco mais de detalhes ali sobre a leitura e a própria expectativa.
pode haver um reajuste também por conta de projeção, e se colocar esse reajuste por conta de projeção de atividade, ele tende a explicar por que ele consolida, né, o movimento altista e o impacto disso, a magnitude do impacto que ele acredita que isso fará na inflação. Mas eu acho que isso já está, como o mercado segue com as expectativas desancoradas a um nível, vamos dizer assim, né, abrupto por conta muito mais da taxa de juros, também abertura da curva, e que vem colocando uma projeção de inflação maior, né, e que o Banco Central está olhando especificamente para essa parcela, mas que ela é contaminada, sim, para os dados recentes, a gente tende a ter não uma movimentação de expectativa, porque já está dentro desse movimento, essa leitura, principalmente por conta dos dados antecedentes, né, a construção. O mercado reage mais por dados antecedentes e ajusta a projeção para o final. Então, se realmente já foi colocado na conta esse resultado de uma atividade mais alta, não tem por que mexer nas expectativas. Acho que o Banco Central também está esperando que o mercado suavize um pouco essa questão de jogar muito para cima, né, o movimento altista da inflação por conta de atividade que já estava na conta, ou seja, né, já era o esperado, e por mais que tenha saído do consenso de mercado, que era 0,9 para a variação do PIB, veio 1,4, né, por exemplo, a gente já esperava 1,2 aqui, ainda assim 0,2 acima do nosso, né, não deve trazer esse choque, porque serviços já era um consenso de ser um destaque grande. Acho que a grande surpresa ficou por conta de indústria, então a gente vai ter que olhar um pouquinho em relação no detalhe da indústria, mas a projeção para cima não traz a indústria dando essa continuidade muito forte, né? Seria uma surpresa prejudicial para a inflação, sim, mas ainda não está na conta. Então, não deve mexer nas expectativas apenas por isso, acredito, viu, Paulo? Acho que o documento tende a consolidar e dar um direcional para onde vai essa questão das projeções do mercado, principalmente. Ariane, bom dia para você. Sempre um prazer conversar contigo. Eu queria